Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. E interessante aqui que Paulo fala para os coríntios como um grande amigo dando conselho para um grande amigo. Vai mostrando as situações, mostra o que ele deu conta, sabe que o outro não daria conta do que ele deu conta e vai colocando as etapas do que se deve fazer, do respeito que se deve ter por si mesmo, pelas leis divinas e uns com os outros. As observâncias que cada um de nós devemos procurar ter na nossa vida para nos fazermos melhores, para que o nosso espírito saia daqui menos onerado com as nossas dívidas e também para a proteção da nossa própria saúde. Porque ter uma vida estável, conjugalmente estável, hoje é questão de saúde, devido tanto de doenças venéreas que existem, devido tanto de problemas que acarretam essas doenças venéreas. Portanto, ele vai fazendo um convite à reestruturação íntima de cada um, para que cada um tome a sua ação, tome as suas atitudes compatíveis com a necessidade evolutiva que ele tem. Vejamos. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. Então, agir com benevolência para com a esposa para com o marido, ambos tratassem mutuamente, respeitosamente, tratarem-se bem um ao outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Aí as mulheres já estão ficando assim arrepiadas, mas olha que machismo do Paulo, né? Mas veja bem, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Viu? Não julgue antecipadamente. Bom, ele coloca que ambos vão ter a necessidade de saber se respeitarem e saber que pertencem-se um ao outro. E esse pertencer não é ter a posse de domínio da pessoa, é ter a cumplicidade de interagirem-se entre si, interagirem entre si e valorizarem-se mutuamente. Porque muitas das vezes as pessoas criam tanto tabu com relação ao casamento, ao sexo, à fidelidade, e cria-se um mundo de conceitos insustentável, e é tão simples. Nós temos que aprender que dentro de um casamento procuremos viver um para o outro naturalmente e tratar com benevolência um ao outro, que é o caminho melhor para a nossa estruturação íntima, para o nosso crescimento espiritual e a nossa própria segurança emocional. Com um relacionamento instável, cheio de intrigas e fornicações, como ele costuma dizer muito aqui, só trazem distúrbios para o casal e para os filhos. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Defraudar seria fraudar. Mas Paulo não está falando das pessoas fraudarem um ao outro. Ele está falando das pessoas se apartarem um pouco um do outro, e absterem de ter a relação íntima e dedicarem à oração, mas de consentimento mútuo, e que não seja por muito tempo para não serem tentados a tomarem outros caminhos fora do lar. Então, até nisso ele tem o cuidado. Quer dizer, então, que durante um certo período as pessoas deveriam se abster das relações íntimas, fortalecerem-se em oração e depois voltarem às ações normais, naturais do casal. Isso é importante que as pessoas entendam para que nós mantenhamos as nossas energias estáveis. E aí, conforme ele diz, com sentimento mútuo, as pessoas vão saber como devem agir para se inteirarem melhor, para se estruturarem melhor. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Ele não está dizendo que tem que fazer isso, mas que a gente tenha esses momentos de refazimento da energia e um momento de mais entrosamento íntimo. Saibamos dosar as nossas energias, saibamos utilizar bem as forças psíquicas que temos. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo,
Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Cada um tem as suas necessidades psíquicas, tem as suas necessidades físicas e vai saber usá-las e dosá-las segundo a sua própria possibilidade. Então, dentro das possibilidades de cada um de nós, devemos procurar agir com respeito a nós mesmos e ao próximo. E como ele fala que ele gostaria que fossem como ele, que dedicassem todas as suas energias à prática do Evangelho, à divulgação do Evangelho. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Então, quem está solteiro e quem é viúvo, que fique como ele. Abstenham-se do contato físico, abstenham-se das relações íntimas. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, para que as pessoas tivessem mais continência das suas relações, tivessem mais domínio sobre si mesmo, era bom, quem tivesse esse domínio sobre si mesmo, é bom que fique solteiro, que fique só, dedicando a sua vida ao trabalho, às orações, à divulgação do Evangelho. Mas se não dá conta de fazer isso, então é melhor que casem-se do que ficar abrasando-se por aí de uma forma, entre aspas, livres. Naquela época, como hoje, tem-se todos os riscos de doenças venéreas que poderia levar as pessoas à morte, bem como ter relação com alguém que não deveria ter e causar todos aqueles problemas passionais que a gente vê por aí. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então, está casado? Continue casado. Está com seu marido? Continue com seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie-se com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, eles trazendo para as pessoas a necessidade de se entrosarem, de procurarem viver bem. E caso tenha alguma briga, que se separem, que a mulher procure reconciliar com o marido. Procure estar junto dele. E que o marido saiba relevar as situações e não deixar a mulher. Mostrando, Paulo que já sabia que o temperamento das mulheres tem esses altos e baixos que os homens às vezes não toleram muito. Então, a gente tem que aprender a conviver uns com os outros. Eu costumo dizer que o homem e mulher são dois bichinhos que andam em pé e às vezes tem cabelo na cabeça, o resto é tudo diferente. Nós pensamos diferentes, agimos diferentes, os hormônios são diferentes, os hormônios femininos são voltados para a maternidade, acolhimento. Os hormônios masculinos voltados para a caça, para a agressividade, para a proteção. E a proteção, se a gente for lembrar que nós temos pouco mais de 10 mil anos de vida civilizada, aliás, vida civilizada mesmo, nem hoje nós temos, mas já tem umas certas regras que a gente cumpre. Vamos colocar 10 mil anos para sermos mais generosos conosco. Então, nós temos que lembrar que, antes disso, vivemos milhões de anos na barbárie. E ali, usávamos nossas energias de acordo com a produção do hormônio. Hoje, nós somos convidados a reeducarmos-nos para uma nova etapa evolutiva. Mas, aos outros digo eu, não ao Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. A mulher não quer seguir a sua religião, mas ela consente estar vivendo com você, com a sua religião, viva em paz. Não toca nesse assunto, vivam com respeito mútuo um com o outro. E nada mais fácil de praticar o evangelho do que ter respeito mútuo um para o outro. Saber que tem reciprocidade de ações, de sentimentos. E assim como se um toma atitude X, o outro toma atitude Y, desde que não venha contrapor as regras básicas do casamento, que saibam fazer as devidas relevâncias e que saibam procurar interagirem-se melhor para construírem uma vida estável e com harmonia. E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Da mesma forma, tem que saber conviver, já que o outro consente que aquela pessoa tenha a sua religião, que vá ao templo religioso, e não há motivo para o problema. E se a pessoa está com alguém que gosta de ter a fé e o outro acha que não precisa, respeite aqueles pontos de vista. O importante é que as pessoas ajam entre si com respeito e humanidade,
com espiritualidade. E para ter espiritualidade, é necessário então que a gente saiba se interar, saiba se respeitar, sem determinadas ações e princípios que normalmente as pessoas colocam para si. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, se um deles tem fé, sustenta aquele que não tem fé. Porque, naquela época, assim como hoje, é muito difícil as pessoas falarem que assim, todo mundo vai ter fé, todo mundo vai seguir, vai acreditar da mesma forma que eu. É bom que cada um procure achar seu par dentro da sua própria filosofia religiosa. Mas se estão fora daquela filosofia religiosa, que saibam conviver-se mutuamente e em paz uns com os outros. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, se um deles for embora, deixa aí. Ninguém está aqui para trabalhar em servidão, para ficar capacho do outro. Saiba seguir o seu caminho. E uma das coisas mais delicadas nos seres humanos são aquelas paixões que a pessoa desenvolve. Ah, mas tem que ser esse relacionamento só com fulana ou só com fulano. E vão criando todo aquele clima de dependência um do outro. Está convivendo, não dá certo, não tem jeito de conviver. Separe-se, não está casado ainda? Cada um segue seu caminho. Agora, casou e tem filho, repense bem as suas ações. Aprenda a conviver um com o outro. Então, é bom que a gente se conheça um pouco melhor antes de casar e saibamos nos respeitar mais depois de casado, para que a gente possa viver em paz. Porque o que existe dentro dos casamentos? Um querer impor ao outro a sua vontade. Por isso que não dá certo. Quando ambos sabem conviver dentro das regras necessárias ao casamento, vai ter lá uma briga de hoje, uma briga amanhã, uma discussão depois, mas tem que saber que são partes integrantes daquelas personalidades, que precisam saber dialogar com maturidade diante desses pequenos problemas. Porque se nós deixarmos os problemas a se avolumarem, ficarmos guardando mágoa, simplesmente vamos nos destruir mutuamente, e destruindo a paz do lar complica a vida dos filhos, emocionalmente falando. Então, é importante que o casal, com as pessoas ao falarem assim, nós vamos formar um casal da agora para frente, que hajam com respeito mútuo, que hajam com equilíbrio das suas emoções e que saibam também se respeitar. Mas, entre esse se respeitar, tem aquelas pessoas que acham que tem que ficar sem a parte íntima indefinidamente. É o dia que eu tiver com vontade. Mas esse dia não chega nunca. E a outra pessoa está com vontade toda hora e não tem essa contraparte. Então, outros têm a vontade que não acaba nunca. Então, cada um tem que saber um ponto de equilíbrio. Eles têm que estabelecer, procurar se interar mais, se conhecer melhor. Aí, muitas mulheres têm muita culpa com relação ao sexo. Procure se esclarecer. É culpa? Por que tem culpa? Onde está esse motivo de toda essa culpa? Ali há um momento de entrega, de reciprocidade, e ambos vão interagir entre si na busca de um prazer, que deve vir naturalmente, com respeito. Conforme Paulo disse, não se abrasem por aí fora. Procurem estabelecer um bom relacionamento intimamente dentro da relação que cada um tem que ter dentro da relação conjugal. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno a todas as igrejas. Então ele está dizendo, se as pessoas querem apartar-se, que se aparte. Você não sabe se realmente está salvando aquela pessoa. Mas que ande segundo os dons que Deus te deu e procure vivenciar o sentimento de respeito e de amor tal qual deve ser. Agora, as pessoas têm que ter cuidado, porque a gente ouve tantas histórias esquisitas. Então, determinados templos
Tem o casal A e o casal B. São muito amigos. De repente, os casais começam a brigar muito um com o outro e há aquela troca de cônjuges. Olha, ao entender na parte da reencarnação, tudo bem. Estes cônjuges poderiam ter sido muito ligados no passado e, às vezes, quando tem essa separação, A separa, B separa e depois casam-se, né? A mulher do A com o marido do casal B e o marido do casal B, a mulher do casal B com o marido do casal A. Casam-se e vivem em paz, juntos, felizes, não tem problema nenhum. O problema é se achar que depois tem que desmanchar um casamento do C para estruturar a sua tal felicidade. Nós temos que ter muito respeito. Nós estamos aqui para colocar regra para ninguém. Não é esse o objetivo. Mas nós temos que ter cuidados com a nossa energia psíquica, porque pelo nosso psiquismo nós nos ligamos uns aos outros e criamos, às vezes, embaraços e problemas para nós. Então nós temos que criar força íntima para sabermos que existem os riscos e nos defender desses riscos, não dando asas à imaginação, não deixando que certos pensamentos tomem conta das nossas mentes, criando fantasias que às vezes saem um preço muito caro. Então, existem problemas? Existem. Existem atrações? Existem. Mas a atração fatal existe pela fatalidade que cada um de nós colocamos na nossa própria existência. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Aqui, para quebrar a polêmica da circuncisão, quem está circuncidado fique, quem não está não precisa de se tornar porque se tornou cristão. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, detalhes externos não são importantes. O que é importante é saber respeitar as regras estabelecidas por Deus. Respeitar as regras que Deus nos dá como princípio básico para o nosso processo de evolução, para o nosso caminhar, para o nosso despertar para uma realidade maior. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te des cuidado e, ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. E aqui o Paulo deixa bem claro, existem pessoas nas mais diferentes classes sociais. E aqueles que eram servos, que vieram, que iam para a igreja, que ficassem felizes de ter aquela ocasião de poder ir à igreja, que alguns nem isso poderiam. O servo era quase um escravo. Então, as pessoas tinham que saber respeitarem-se e agir segundo os ensinamentos de Deus, segundo os ensinamentos que era passado para eles na igreja, independente da sua posição social. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo, é de Cristo. Então, a partir do momento que você entrasse para a igreja, você estava sendo um servo de Cristo. Mas se você fosse servo em na sua profissão, no seu dia a dia, no seu trabalho diário, sabia que ali dentro você estava liberto pelo Senhor. Ou seja, você estava com a consciência tranquila para estudar o Evangelho e alcançar a sua libertação espiritual, mas que fosse bom profissional, que fosse bom naquilo que fizesse. E aqueles que estavam já libertos e possuíam bens, que fossem servos do Cristo, que soubessem ser bom cristão. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Esse comprado por bom preço, que o Paulo está repetindo aqui, já falou antes, ele está mostrando que ao entrarem para a igreja, ou passarem a seguir os ensinamentos cristãos, eles tinham uma responsabilidade. A partir do momento que eles têm essa responsabilidade, é o preço que eles pagavam para estarem ali. E além do mais, quando Paulo foi convencê-los a serem cristãos, foi mostrar para eles a necessidade de se tornarem cristãos, era o preço que eles estavam pagando de se dedicarem aos ensinamentos e aos postulados do Cristo. Irmãos, cada um fique diante de Deus
no estado em que foi chamado. Não tem que abandonar a sua casa onde você é um servo, não tem que abandonar a sua profissão, siga o seu caminho, servindo a Jesus, onde você está. Isso era bastante importante para aquela época, porque já tinham um pé atrás com os cristãos, porque diziam que todos eram irmãos. E aqueles, os patrícios, falaram assim, como que seremos irmãos dos escravos? E os escravos, logicamente, sentiam-se bem em serem irmãos de todos. Mas ter compaixão, ter solidariedade, dificilmente tinham. No livro, há 2000 anos, e depois nos 50 anos depois, principalmente neste, deixa-se bem claro como eram tratados os cristãos, como eram perseguidos e de que forma agiam para se estruturarem e formarem uma força necessária ao seu crescimento espiritual. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Então, ele dá o testemunho dele para ser fiel ao Senhor. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para que o homem o estar assim. Então, se o homem é virgem e consegue dar conta de si, siga assim. Agora, se está ligado à mulher, não busque separar-te dela. Estás livre de mulher? Não busques mulher. E aí, essas pessoas estão dentro de um relacionamento, saiba viver aquele relacionamento. E se não tem nenhum relacionamento, também não busque um relacionamento fortuito, como o das prostituições. Fique íntegro do jeito que você está. Preserve-se como você está. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, a tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. E aí, vem outro detalhe. A pessoa quer conservar a virgem casa? Não é estranho? E se casou, não pecar, mas terá tribulações na carne. Ou seja, não vai dar conta de suportar uma vida casado sem ter a relação. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como as que não tivessem. E os que choram, como os que não chorassem. E os que folgam, como os que não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E ali ele vai colocando uma série de detalhes, mostrando para as pessoas que têm situações das mais variadas, que as pessoas têm que se adequar a elas. Que têm que estar juntos naquele momento, vivendo ao que dão conta de viver. E quantas vezes quantos casamentos existiam, até hoje existem, que é apenas uma fachada. Um deles não cumprem a parte íntima, e o outro fica ali, passando por todos os seus devaneios, mas mantendo aquele casamento de aparência. Então, ele está mostrando que se as pessoas estão assim, que se respeitem assim, que procurem viver com respeito uns para com os outros. E esse respeito tem que saber conduzir a vida, conduzir dentro daquilo que a vida permite nos conduzir. E quando fala assim, aqueles que têm mulheres, seja com quem não tivesse. Ou seja, eu entendo aqui que aquelas pessoas que tinham seus servos em casa, ou até mesmo escravas, não tentassem possuí-las de outra forma, senão respeitando. Age como se elas ali não estivessem. Porque muitas das vezes as servas eram vistas como pessoas que estavam lá para servirem a qualquer coisa, em algumas situações. E assim as escravas também abusavam-se aos montes. E aqui ele deixa o conselho para que as pessoas respeitem essas que estão prestando serviço em sua casa. E passem a agir com integridade moral. Assim é o que eu entendi, tá, gente? E os que usam deste mundo, como dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Se você está usando este mundo, se você está caminhando aqui na Terra, usando as coisas que o mundo tem para nos oferecer,
saibamos que tudo que tem aqui nesse mundo vai passar. Até as suas energias físicas vão chegar um momento que elas vão ser diminuídas. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Aqueles que estão solteiros devem dedicar a vida ao Senhor, fazendo tudo possível para agradar a Deus, fazendo tudo possível para servir a Deus. Mas os que estão casados têm que usar as coisas do mundo para agradar a mulher, e a mulher usar as coisas do mundo para agradar o homem, claro. Ambos têm que estar comprometidos um com o outro para fazerem-se melhor um para o outro. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo como há de agradar ao marido. Então, aquela que está solteira, que está virgem, naquela época existiam muitas assim, elas deveriam cuidar do mundo para as coisas do Senhor, santificando a sua vida, procurando fazer o melhor possível para que a vida estivesse sempre em plenitude para o Senhor. E assim, seriam cada vez melhores, estariam cada vez mais voltadas para o bem e para o engrandecimento da vida espiritual. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Procuremos, assim, agir com responsabilidade, agir com respeito uns para com os outros, e entender que Paulo não estava falando isso para nos agradar, para ficar bonzinho para nós. Ele estava dando dicas importantes para que a gente faça essa união com Deus, que a gente faça essa questão de estabilização dos nossos processos emocionais para vivermos melhor. Até porque no mundo espiritual teremos que saber viver de forma condigna com a realidade transcendente da vida, onde os princípios e a ética morais do Cristo têm um peso muito grande para a felicidade do espírito. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Não peca, casem-se. Parece estranho isso aqui, né? Parece que a pessoa adquiriu uma virgem, está lá com ela já tem idade de casar, ele está lá só olhando para aquela virgem, admirando aquela pessoa, não dá intenção de entender o que é isso. Então, procure casar com essa pessoa. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Aí aqui tem outra forma da gente entender ali. A pessoa está virgem, já passou da idade de casar, continua virgem e quer continuar assim. Mas o outro está sentindo a necessidade de casar-se. Então são duas situações em que a pessoa tem que saber fazer escolha. Não dá conta de continuar virgem? Case. Dá conta? Fica. Isso é muito importante para cada um de nós. Nós não podemos forçar a pessoa a estar nesta ou naquela condição. Nós temos que nos educar para estarmos nessa ou naquela posição. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Você está lá e consegue dar conta de si mesmo, conter-se, não quer casar, não case, está muito bom assim. Mas se não quer dar-se em casamento e quer continuar do jeito que está, com as suas lutas íntimas, siga dessa forma. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Enquanto o marido está vivo, a mulher deve ficar fiel a ele. Não importa a idade que ele tenha. É o que está lá. Mas ele morreu, ela está livre para casar, mas que seja um casamento com pessoa digna, com pessoa respeitável.
Então, ele dava conselhos para as pessoas que estavam dentro da igreja para saberem viver condignamente dentro da igreja. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Ela ficou viúva. Ele acha melhor que ela continue viúva sozinha, contendo as suas energias e dedicando-se à sua vida de trabalho e à igreja. Gaste as suas energias em ajudar o próximo. Mas, se não dá conta, case-se. Mas case com pessoa condigna, com as suas necessidades, que vai saber te respeitar. Conforme eu disse no início do estudo, Paulo aqui ele vai dando um conselho de um grande amigo. Coloca as situações, não impõe nada, coloca as condicionais. Se você dá conta disso, se você dá conta daquilo, se você acha que dá para fazer dessa forma, que dá para fazer daquela forma, faça do jeito que você dá conta. Respeite-se. Glorifique o teu espírito a Deus. Mas não se perca em prostituições, não se perca em promiscuidades, porque sempre tem consequências. No mundo de hoje está cheio de doenças venéreas, perigosas e às vezes fatais. Que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo nossos lares, envolvendo nossos corações, dando-nos condições de vencermos a nós mesmos e mantermos a harmonia do nosso lar, mantermos o equilíbrio dentro de nosso lar, para que a paz e a harmonia esteja sempre presente em nossas almas, conduzindo-nos ao regaço do Senhor. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 de 1 Coríntios. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E aí, a gente vai entender ao longo do texto que sacrificava os animais aos ídolos, botava a mesa e as pessoas iam lá comer. Já que os ídolos não comiam, eles eram de pedra, de mármore, então as pessoas comiam aquela festa. E, lógico que além da carne tinha frutas, saladas, verduras, legumes, era uma ceia. Portanto, Paulo vai falar que é um grande manjar. E as pessoas que tinham consciência, que tinham ciência, que tinham conhecimento, que eram mais esclarecidas, sabiam que ele era uma comida normal igual às outras. Mas as pessoas que não tinham esse conhecimento, elas achavam que sendo cristã, indo lá comer a comida dos ídolos, era pecado. Mas como estavam com fome, e ali tinha uma regalia mais requintada, eles iam comer. Por isso, Paulo vai mostrar que os bons cristãos deveriam, ele muito educadamente, muito politicamente, muito polidamente, muita classe, Paulo vai mostrando que não se deve comer, porque aqueles que não têm ciência vão ficar com a consciência culpada. Vejamos. E se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E ele já mostra que aquelas pessoas de conhecimento, de ciência, não sabiam tanto quanto convinha saber para estarem lá naquele manjar, aproveitando daquele momento, daquela, entre aspas, confraternização, mas tinha sempre algumas energias no meio da situação que não era conveniente. Então o saber não era tão sábio assim. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Então, nesse momento, ele já mostra para as pessoas, vocês observam que ele chega, fala que o amor edifica, a ciência incha, fazendo as pessoas pensarem um pouquinho. Depois ele coloca que, por mais que saibamos, não sabemos como convém saber. E depois ele mostra que a gente, se amarmos a Deus, nós somos conhecidos de Deus. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então tem o Deus único. E os ídolos são apenas ídolos, são apenas uma estátua. Porque ainda que haja alguns que os se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. E as pessoas iam chamando de deuses
criando essa terminologia deuses, mas, e também existiam muitos senhores, senhores de fazenda, senhores do comércio, senhores da navegação, senhores do poderio público, assim também existiam muitos deuses. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, ele, muito sabiamente, ele vai mostrando que existem muitos senhores, muitos deuses, mas só há um só Deus. Para aqueles que são esclarecidos do ponto de vista cristão, apenas existe um Deus, Senhor absoluto do universo. E um só Senhor, que é Jesus Cristo, que veio ao mundo nos dar a noção da nossa responsabilidade pessoal e intransferível e nos mostrar a presciência do mundo que existe. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Conforme a gente falou antes, como eles iam lá, estavam com fome, via aquela comida farta, bem temperada, gostosa, cheia de carnes ali oferecida aos ídolos, eles iam lá comer, mas como eles não tinham noção bem do que era aquele significado, eles ficavam depois com a consciência pesada, portanto, a consciência deles fraca, cheia de conflitos ainda, ficavam contaminados. Aí Paulo vai alertando gradualmente, e a gente vai ver como que ele vai fechar lá na frente, para que a gente entenda o que ele queria dizer, e sutilmente ele fala que o cristão não precisava de participar daquelas festas aos ídolos. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Já que tínhamos a comida em casa, por que íamos lá comer os manjares dos ídolos? Se aquela ceia era simplesmente uma ceia para aqueles ídolos de pedra, ou até mesmo nas envolvimentos energéticos ali de espíritos que queriam também desfrutar daquela mesa farta. Você está se inteirando com certas energias que não deve. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Se você está consciente e você acha que aquilo lá não vai te fazer mal, você vai. Mas e se aquelas pessoas mais fracas verem você indo e se sentirem mal depois por terem ido, ou achar que podem ir depois se sentiram mal? Então é nossa responsabilidade. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Eu chego e falo, não tem problema, eu posso ir lá, posso comer daquelas comidas que tem lá, porque é simplesmente uma comida. Aí aquela pessoa que não tem esse discernimento bem definido, ele vai e come e vai se sentir, obviamente, muito mal, porque ele não tem consciência definida, consciência firme, conforme ele disse, consciência fraca. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Se Jesus veio para os simples e oprimidos, pelos mais fracos, e a gente vai lá comer aquele manjar, ele vai comer e fica todo cheio de conflitos, então nós estamos fazendo com que ele pereça na sua fé, se enfraqueça no seu modo de crer, e a nossa responsabilidade nisso ali, se somos todos cristãos. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra o Cristo. Então, se eu tenho ciência, tomo atitudes, para minha ciência, aquilo ali não tem problema. Aí eu tomo as atitudes que vai contra os princípios divinos, então eu me adoeço, eu me complico. Entende? E aí eu estou induzindo aqueles fracos a passarem por aquela situação, então eles vão adoecer, e a responsabilidade é minha, que achei que eu poderia fazer aquilo sem me macular. Mas indiretamente eu estou assumindo a responsabilidade daqueles que estão tomando aquelas atitudes. Por isso,
o exemplo, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Pelo que, se eu manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Então, se aqueles assados, aquelas comidas oferecidas aos deuses escandaliza aqueles que não têm plena consciência das responsabilidades, eu não vou lá, eu não vou comer carne. E aí Paulo ainda coloca mais, nem carne eu vou comer para não escandalizar meu irmão. Simplesmente para servir de exemplo, de patamar, de bons sentimentos para que aquelas pessoas que estão ali envolvidas no processo não se sintam mal e possam viver tranquilamente, em paz, sem os conflitos conscienciológicos que geram a partir de tomada de atitude sem plena consciência do fato. E Paulo aqui, ele falava para os coríntios assim de uma forma bem diferente. Ele mostrava as possibilidades, ele falava na linguagem da ciência, que eles daquela época, depois ele dava um chavão espiritual, falava assim, eu faço assim, siga-me. Então, saibamos entender Paulo, saibamos refletir sobre as maravilhas que Paulo fez e as maravilhas das ações de Paulo. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, para que as luzes excelsas do amor brilhem em nossos corações e fortaleçam nossos espíritos. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 de 1 Coríntios. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ou ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo está mostrando para eles, fazendo a indagação, se eles realmente o compreendem como um apóstolo de Jesus, aquele que viu Jesus ressuscitado, aquele que foi convidado por Jesus a empreender a obra de edificação do Evangelho no coração de todos aqueles que ali estavam. Esse é o questionamento de Paulo, é por isso que ele faz essas perguntas e fazendo com que nós venhamos a refletir sobre as nossas responsabilidades. E ali ele mostra que ele, então, estava convertendo aquelas pessoas, eles têm, então, a partir dali, a responsabilidade de se tornarem bons cristãos, de se tornarem aqueles que trabalham na obra do Senhor, que trabalham para as realizações do Evangelho em nossos corações. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Bernabé não temos direito de deixar de trabalhar? E ali ele está mostrando aqueles compromissos que cada um tinha. E quando ele pergunta que tem direito de levar uma mulher irmã com eles, aí ele está mostrando que nós podemos entender de duas formas. Ou que as pessoas vão se casar e aquela pessoa vai acompanhá-los sem a parte íntima do relacionamento, apenas casados de alma. Por outro lado, é uma irmã que eles devem respeitar e tratar como irmã junto deles. E por outra, eles se casarem e seguir o caminho normal de duas pessoas. De todo jeito, eles estavam reportando a mulher ter direito de participar dos trabalhos da igreja. Seja como uma irmã, como você deve respeitar uma irmã de sangue, uma irmã dentro dos padrões éticos e morais cristãos, ou você conviver com essa pessoa irmãmente dentro dos trabalhos, certo? Ou estar com ela casados e ambos trabalhando dentro da igreja. O que ele está colocando é incluindo a mulher nos trabalhos cristãos, que é o ponto principal, e o respeito que se deve ter dentro desses trabalhos cristãos. E quando ele fala deixar de trabalhar, é o que ele está querendo dizer? Eles podem parar de fazer os trabalhos que eles tinham que fazer num determinado momento?
Então, todos têm o compromisso de fazer o serviço, todos têm o compromisso de ir trabalhando, mas também têm a liberdade de deixar. Pelo menos por algum momento, para se refazer, para se descansar. E o trabalho profissional, é importante que todos nós tenhamos sempre em mente nosso compromisso e a nossa responsabilidade de realizarmos os nossos trabalhos em prol daqueles objetivos superiores que todos nós temos. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Então, a partir do momento que você vai trabalhando, que você vai procurando edificar, que você vai procurando construir, você vai recebendo os frutos daquilo ali. Assim também, dentro do trabalho que ele fazia de divulgar o Evangelho, ele recebia os frutos da gratidão e do respeito de todos que estavam ali. E ele, então, queria que eles se tornassem pessoas que o respeitassem e que o vissem como aquele que dedicou a vida ao Cristo. E que, se não pudesse fazer integralmente quanto ele, que fizesse pelo menos em parte. E todos, no nosso trabalho, em tudo aquilo que a gente vai produzir, nós recebemos uma parte para aquilo que nos é dado para sustento da vida. Então, nós temos que prestar atenção em como nós vamos nos conduzir. Mas não creio que Paulo afiançava que a igreja sustentasse as pessoas sem trabalhar. Digo eu isso segundo os homens? Ou diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Eles usavam muitas das vezes o boi para capinar determinado terreno. E, logicamente, se você vai usar o boi para capinar um milharal, tem uma maquininha própria, aquele boi vai puxando, vai andando no meio do milharal, puxando aquilo ali para facilitar o trabalho. Mas o que o bicho vê? As folhas verdinhas do lado, eles querem comer uma daqui, comer outra dali. Por isso que ele fala atar a boca do boi para não comer o grão. E a outra situação, algumas vezes, colocava o boi para pisotear os grãos para debulhar mais fácil. Então, é outra recomendação para não atar a boca do boi, para ele dar uma bocada aqui, uma bocada ali, mas, no geral, ele fazer o serviço dele e ter o direito de se alimentar. Da mesma forma, nos trabalhos que nós vamos fazer, nós temos o direito de nos alimentar. Ou não o diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, quando você está lavrando a terra, você tem que fazer aquilo com a esperança de que vai produzir, de que ali vai ter os benefícios da misericórdia divina está nos oferecendo, os benefícios que nós vamos colher os frutos daquilo que estamos trabalhando para produzir. Da mesma forma, nós devemos entender que, na hora de debulhar, enquanto o milho está na espiga, você vai fazendo aquele movimento com a mão para tirar o milho da espiga. Então, você tem que fazer com a esperança de que aquele trabalho vai ser rentável. Tanto o milho pode ser usado para semear, como para ser triturado para gerar os alimentos. Da mesma forma, o trigo, o arroz e tantas outras sementes que é usada para a nossa alimentação. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se nós estamos levando as sementes espirituais para as pessoas, nós vamos receber respostas carnais ou espirituais? Então nós temos que saber prestar atenção naquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? E
que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aqui justifica que muita gente fala de viver do Evangelho no sentido financeiro, mas aqui nós podemos entender que ele está falando de viver do Evangelho no sentido espiritual. A partir do momento que alguém administra, que alguém semeia, que alguém planta boa semente, que alguém leva ao cultivo de alguma coisa, então nós temos que parar para refletir naquilo que estamos recebendo da misericórdia divina, naquilo que nós estamos semeando ao longo da nossa existência para o trabalho edificante do bem. Aí, administrar o templo, se você está lá administrando e algum alimento é doado, você está lá dentro trabalhando, você pode usar daquele alimento naquele momento. Mas qual o objetivo daquele alimento ter sido doado para aquele templo? Isso é muito importante que a gente pense, que a gente reflita. Certa vez, uma equipe estava fazendo uma campanha do quilo e já quase meio-dia as pessoas estavam com fome, pegaram um dos biscoitos que tinha sido doado. Naquele tempo bem antigo, que não existia tanto controle quanto a data de validade nos produtos, e a pessoa resolveu comer aquele biscoito. E aqueles que comeram do biscoito passaram muito mal. Aí, passado uma semana, mais ou menos, depois que já tinha todo mundo restabelecido as suas energias, recuperado a saúde, aí, numa reunião mediúnica, os espíritos disseram o seguinte: vocês passaram mal, porque a pessoa doou aquele biscoito com bastante má intenção, mas tinha uma família que, dentro dos padrões vibratórios, aquele biscoito ia cair no padrão que eles precisavam para se tratar. Como vocês comeram, vocês passaram mal. E a família que iria receber o biscoito não iria passar mal. Aí, a lei do semelhante, cura semelhante da homeopatia, prevalece para várias situações. Nós temos que ter cuidado. Se nós recebemos aquela doação para montarmos uma cesta, para doarmos para uma família necessitada, nós vamos ficar com fome mais 20 minutos, 40 minutos, uma hora. Chegar em casa, a gente vai ter comida. Então, temos que ter muito cuidado. E se a pessoa tem problema de diabetes ou outros problemas que não pode ficar muito tempo sem comer, ao sair para a tarefa, carrega seu lanchinho. E explica para os colegas: esse lanchinho aqui, porque eu não posso ficar muito tempo sem comer, eu não posso dividir agora com vocês. Então, tudo tem que ser bem... Nós temos que saber planejar bem a nossa vida para que aquilo que foi doado para uma finalidade seja respeitado. E o que a doutrina espírita nos mostra é que nós temos que ter o nosso trabalho e o nosso tempo de dedicação ao Evangelho. E Paulo, ao longo da vida dele toda, ele não vivia financeiramente do Evangelho. Ele era um tecelão, ele fabricava aqueles tecidos mais rústicos para montar barracas, para, tipo uma lona, né? Para eles fazerem os vários trabalhos que eles tinham mais rústico, e da venda daquele produto ele se mantinha, ele comprava suas roupas, seus alimentos, pagava suas hospedagens, quando ele precisava de pagar, e ainda comprava o que fosse necessário para as pessoas ao longo do caminho que precisavam daquela ajuda dele. Então, não só ele se mantinha, como ele ajudava as pessoas mais necessitadas, e ele sempre foi um exemplo dentro do Evangelho por causa disso. Portanto, não vou entender aqui que ele está falando de você usufruir daquilo que foi dado do templo. Mas, se a gente ver no capítulo anterior, que ele estava falando sobre o sacrifício aos ídolos e comer do sacrifício aos ídolos, então, se naquele momento oferecia-se um banquete para os espíritos, ou para os deuses, ou para os espíritos, ou o próprio sacrifício que fazia-se aos templos, que era comum, então daquele alimento poderia se comer, certo? Aí podemos entender desse jeito. E se você está lá junto do altar, trabalhando no altar, você faz parte daquele altar e tem responsabilidade de representar bem aquele altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora, se Paulo anunciava o Evangelho, trabalhava para produzir seu próprio sustento, se ali naquele momento ele estava falando de... não é usufruir
daqueles alimentos, não é usufruir das coisas que tinham ali para si próprio. Não era. Era algo bem maior, era algo bem mais amplo para se entender, para se compreender. Então, esse viver do Evangelho é viver praticando o Evangelho e se alimentando espiritualmente do Evangelho. Podemos entender assim, principalmente dentro da lógica que a doutrina espírita explica. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Fechou o que a gente estava explicando. A vida dele toda ele trabalhou para se sustentar, para não viver sobre as esmolas que eram dadas para o templo, sobre as doações que eram dadas para o templo. Ele fazia todo o seu trabalho para se manter independentemente e no final da vida dele ele não ia fazer isso. Olha que interessante. Ele ia continuar fazendo seus trabalhos, ele ia continuar produzindo alguma coisa para vender, para se sustentar, para ele não viver das doações. Entenderam como que ele faz um jogo de palavras para não dizer assim para os gregos, assim não pode, porque senão os gregos iam ficar muito chateados com ele. Ele conta uma história, vai mostrando a lei e chega no final ele dá o exemplo dele e da dignidade que ele viveu, para que nós possamos entender a responsabilidade que temos que viver dentro das práticas do Evangelho, dentro das luzes do Evangelho, para nós sabermos caminhar com segurança para o nosso refazimento íntimo, caminharmos com segurança para o nosso aprimoramento. É assim que nós devemos construir o nosso amanhã. E ele usa de um artifício de linguagem que ele vai mostrando que assim pode, mas eu não faço isso. Entenderam? É muito interessante a forma com que Paulo traz para nós um conjunto de informações, um conjunto de dados, para nós nos entendermos de como devemos seguir, de que forma devemos praticar o Evangelho. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então ele está falando do Evangelho, ele está anunciando o Evangelho, mas tem essa recomendação, ai dele se não anunciar o Evangelho. A responsabilidade de anunciar o Evangelho é para que ele leve aquele sentimento de amor, para que ele consiga implantar aquele sentimento naqueles corações que ali estão. E, por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o que o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder de Evangelho. Então ele está falando que ele não tem prêmio para divulgar o Evangelho. Ele faz o Evangelho de graça para não abusar do poder do Evangelho. E isso é muito importante para todos nós. Nós temos que saber que ao levarmos o Evangelho, ao levarmos esse sentimento de amor aos corações necessitados, nós temos a responsabilidade de estarmos construindo as bases de uma manhã de luz, de uma manhã de paz e de esperança. Precisamos, pois, saber, então, construir e edificar um reino de amor em nossos corações. E fazendo a pregação do Evangelho, conforme ele deixa claro aqui, pelo amor de fazer a pregação do Evangelho, respeitando o poder do Evangelho. Porque quando nós estamos levando esses ensinamentos sagrados aos corações humanos, nós estamos levando a essas pessoas a possibilidade de fazermos algo que seja importante para nós, que seja útil para todos nós. Porque sendo livres para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Ele era livre para tomar todas as ações que ele quisesse tomar. Tomava-as com responsabilidade, tomava-as com, às vezes, muita energia. Mas ele se colocava como um servo de todos, ajudando a todos indistintamente. Usando toda aquela sua energia de trabalhar o tempo todo em prol de uma coletividade, ele usava toda aquela energia para
fazer o melhor possível para atender às necessidades de todos que ali estavam. Trabalhava e à noite pregava. Durante o dia trabalhava e à noite pregava. E muitas das vezes, muitas pessoas sentavam ao lado da sua tenda, vendo, participando da sua tecelagem, dele fazendo aqueles panos para fabricar mais tendas, e as pessoas iam convivendo ali com ele, aprendendo com ele, conversando com ele. No Atos dos Apóstolos tem algumas passagens assim. E no livro Paulo e Estevão tem algumas passagens, poucas, das pessoas indo conversar com ele enquanto ele estava trabalhando. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, quando ele estava junto dos judeus, ele se comportava como judeu, falava como judeu, orientava-os como um judeu falando para um judeu. Mas quando ele estava diante daqueles que estavam debaixo da lei, dos presídios, ele falava tal qual aquelas pessoas que estavam ali nos presídios. Quando ele falava para os servos, ele falava tal qual as pessoas que viviam como servos, trabalhando, ele se colocava na condição deles. Isso é uma sabedoria que poucos possuem. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Olha que sabedoria saber falar com os rebeldes na linguagem deles. Mas ele sabia que tinha a lei do Cristo para colocar um freio, sabia que tinha a lei de Deus para colocar um limite, para puxar as rédeas e colocar a carruagem no caminho que deve seguir para o processo evolutivo. Mas ele deixava com que eles pensassem que ele estava pensando quanto eles. Contava a história, assim como ele foi contando sobre receber dinheiro para praticar o evangelho, ele foi contando, chega no final e fala, mas eu não faço isso. E roga a Deus que eu não preciso fazer. E não irei fazer. Entenderam? Então ele vem fazendo todos os trâmites, fazendo todo um jogo para se colocar como aquele que conduz as pessoas para o caminho redentor, as pessoas para um caminho de refazimento, de reestruturação. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ele não tinha pretensão, então, de salvar a todos. Ele jogava as palavras, fazia com que ele pudesse estar na condição daquele que estava diante dele, conversando com ele, falando sobre como era o comportamento das pessoas naquela situação, para que todos caminhassem com segurança na direção daquele objetivo superior, de adentrar ao mundo conscienciológico, de interiorização dos valores do amor, interiorização dos valores da misericórdia e da paz. Todos nós vamos trabalhando intimamente, vamos nos fortalecendo para entendermos essa prática que Paulo fazia com maestria, com grande sabedoria. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E olha que comparação interessante. Nos estádios, lá nos campos de competição, conforme nas Olimpíadas a gente vê, muitos correm. Sai aquele monte de gente no início da corrida, mas só um chega em primeiro lugar. Raramente chega-se empatado. E é exatamente por saber chegar em primeiro lugar, saber trabalhar para chegar em primeiro lugar, é que vai fazer a diferença entre nós. Mas não que isso leve-nos a sabotar o outro, conforme na corrida, você não pode sabotar o outro. Os fiscais estão ali de olho. E quem é o fiscal que está de olho na nossa existência para saber se estamos sabotando esse ou aquele? A justiça divina. Então trabalhemos, pois, para colocarmos em prática as leis de amor e de solidariedade e colocarmos os nossos sentimentos acima, muito acima dos reveses humanos, mas colocar nosso sentimento em um patamar de objetivo superior. Assim que Paulo nos convida, assim que ele nos chama. Correi
para chegar de tal maneira que alcanceis o prêmio. E o seu prêmio é o quê? A sua libertação. Você está livre dos males que carrega contigo, você está livre dos males que você possa empreender ao longo da sua existência. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Olha que interessante que ele fala. Aquelas pessoas que estão treinando para ganhar a corrida, eles se abstêm de uma série de coisas. Ele tem que focar, concentrar todas as suas energias para ele ganhar aquele prêmio. Mas é um prêmio que vai se corromper, vai perder com o tempo. É apenas um prêmio temporário de alguns minutos de alegria, de alguns minutos de glória. Mas o prêmio incorruptível do Evangelho, nós carregamos ele para sempre conosco. Nós o interiorizamos para toda a eternidade. Por isso, a importância de sabermos contribuir e sabermos valorizar as nossas oportunidades de nos iluminar para o crescimento que precisamos ter espiritualmente. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Olha que interessante. A partir do momento que ele vai ensinar para o outro, que ele vai mostrar para o outro o trabalho que ele faz, ele tem que se colocar como um servo. Subjugar o corpo dele como um servo. Eu tenho que lutar para conseguir o meu objetivo, mas eu não vou desfrutar de nada. Eu vou fazer o melhor possível, mas eu não desfruto. Porque o servo ele tinha que fazer tudo o possível para atender às necessidades do Senhor. E alguns tinham até alguns tipos de abuso. Mas ele tinha que fazer da melhor forma possível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Olha que interessante. Você combater batendo no ar, você está gastando energia, você está gastando tempo. Você combater batendo no ar, você vai ganhar o quê? Você tem que saber, dentro dos combates, dentro daquelas lutas que tinham, onde que você vai bater para você conquistar. Por isso, esse combate que Paulo fala é aquele combate útil, que a gente saiba onde está o nosso ponto fraco e procuremos fortalecê-lo com as orações e com a caridade. Que a gente saiba onde estão as nossas necessidades evolutivas e que a gente procure fazer o melhor para interiorizar o bem, para interiorizar as bases sagradas do amor. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. A mente tem que dominar o corpo. A mente tem que dominar os impulsos que carregamos conosco. A mente tem que ser adestrada para não deixar-se desvaiar-se pelos caminhos perigosos e espinhosos dos desejos, das ilusões, mas manter a vontade firme no objetivo que queremos chegar. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Porque à medida que nós vamos falar para o outro, nós vamos ensinar o outro, nós vamos passar alguma informação para o outro, nós criamos condições e situações que muitas das vezes nos impede de conquistar o galardão da vitória. É necessário, pois, construirmos o nosso fortalecimento íntimo, construirmos o nosso ideal superior e fazermos com que sejamos realmente grandes espiritualmente, por vencermos a nós mesmos e dominarmos nossos impulsos, nossas tentações e sermos senhores das nossas sensações. Paulo estava divinamente inspirado quando escreveu isso aos gregos. Os gregos eram muito maliciosos, muito minuciosos e muito cheios de melindres. Eles queriam conquistar a sabedoria, o conhecimento, mas eles não gostavam muito de deixar os seus prazeres para trás. E sempre pensavam, o que eu ganharei com isso? Por isso, eles são cheios de dúvidas, cheios de perguntas e faziam com que Paulo fizesse grandes reflexões e procurasse nos mostrar e nos dar as bases seguras para caminharmos com segurança perante o objetivo que temos que alcançar.
Façamos, pois, das nossas oportunidades de fazer o melhor, das nossas oportunidades de fazermos o bem, construindo os nossos amanhãs com bases nos sagrados ensinamentos do Cristo, que nos conduzem à perfeição, que nos conduzem ao bem-estar maior de sermos filhos de Deus. Mas, acima de tudo, de sermos aqueles que constroem e que edificam um mundo melhor. Por isso, rogamos a Jesus as bênçãos do seu evangelho de amor, as bênçãos do seu evangelho de paz, para estarmos sempre cônscios e responsáveis, caminhando com segurança perante a justiça de amor, perante a justiça de paz. Muita luz e muita paz para que possamos caminhar com segurança sobre as luzes benditas do Senhor. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Aí ele está lembrando da fuga do Egito, que todos eles eram descendentes daqueles que atravessaram o Egito, passaram pelo mar. E a nuvem? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a partir daquele momento, ele já faz aqui uma linguagem poética, que eles bebiam de uma pedra espiritual. Ou seja, tinha um alicerce. Essa fonte vinha de algo bem sólido, mas produzia ali um manjar que alimentava a alma, segundo o entendimento deles, dentro da explicação de Moisés. Então, todos ali estavam até aquele momento da vinda do Cristo, sob essa nuvem de informações e de leis que Moisés trouxe para eles. Todos, então, eram descendentes dos que haviam cruzado o Mar Vermelho, sob o comando de Moisés, e viveram e foram descendentes uns dos outros ao longo de todo aquele tempo, de todos aqueles séculos que passaram entre Moisés e Jesus. E era uma responsabilidade que todos teriam de seguir os princípios que estabelecem o norte do nosso processo evolutivo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, muitos se perderam pelo deserto. Muitos morreram naquela travessia, ficaram 40 anos vagando naquela região hoje do sul do Sinai, onde hoje seria a Jordânia, né, ali por trás do mar do Rio Jordão. Ficaram ali vários anos vagando e não fizeram o contorno para chegarem até a chamada Canaã, a Terra Prometida. E quem já leu o livro O Faraó Menefitá, quando Moisés resolveu tomar algumas atitudes mais agressivas com relação aos egípcios, o Cristo disse para ele: não tingirás a tua mão de sangue, senão não cingirás a coroa e nem chegarás à terra prometida. Portanto, só após a morte de Moisés, Josué conduziu o povo hebreu até Canaã. Ali foi-lhes permitido que seguissem o caminho que chegaria a Canaã. Até então, ficaram vagando perdidos. Ou seja, as leis divinas definem os nossos destinos. Se não cumprirmos dignamente etapas importantes, nós vamos passar por situações que tumultuam a nossa vida até que aprendamos as leis. Portanto, ele fala, ficaram prostrados no deserto para passarem por lições, para não cobiçar as coisas más. Ali eles tinham que aprender a regra da humildade, a perseverança, saber que Deus estava com eles, mas eles tinham que saber respeitar também Deus. Ou seja, todos nós temos os nossos compromissos e temos que agir segundo aquilo que Deus coloca para nós. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Então, a partir do momento que eles começaram a comer, beber e a fazer festas, idolatrando alguma coisa, as rédeas foram sendo puxadas
algumas ações foram tomadas para reeducá-los, para reorientá-los, e eles passaram então a refletir na responsabilidade que tinham de disciplinarem-se para um objetivo maior. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Agora, esses 23.000 foram assassinados ou simplesmente morreram? Até porque Moisés tinha poderes transcendentes. Ele conseguia fazer o cajado virar uma cobra e depois voltar a ser um cajado novamente, que é a mediunidade sobre efeitos físicos e sobre os elementais. Então ele conseguia manipular os fluidos e também os elementais que estavam à ordem dele para produzir fenômenos que fizessem com que ele pudesse impor regras ao povo que ele conduzia. É uma mediunidade bastante diferente. Quem quiser conhecer mais, leia o seu livro Farol Menefitá, mas entendam que ela não é dada mais às pessoas aqui na Terra por ser uma mediunidade perigosa e que tem que ser muito bem controlada. Pode ser até que alguém tenha, desde que o Cristo permita. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E aí nós temos que saber, lá caminhando pelo deserto, o Cristo já conduzia aquele povo. Antes que o mundo seja, eu sou. Aí, aqueles que tentaram o Cristo, aqueles que tomaram atitudes muito desagradáveis, pereceram pelas serpentes, ou seja, provavelmente tomaram alguma picada de cobra e morreram. E como o povo entendia que isso era um castigo de Deus, aquelas pessoas que morreram picadas por cobra eram pessoas que estavam fugindo das regras das leis divinas, segundo o entendimento daquela época, e Paulo está trazendo para nós desta forma. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A questão dos fins dos séculos está sempre sendo falada porque alguns já estão chegando ao fim do século, ou seja, o fim de uma etapa evolutiva, porque já compreendeu as regras do jogo e está livre de determinados julgos. Todos nós temos responsabilidades a cumprir, temos deveres a arcar com os nossos semelhantes, deveres a arcar com aqueles que estão caminhando conosco. E aí, todas as situações que vão vindo estão escritas para quem está atento a observar, atento a ouvir e atento a ver os fatos, poder chegar aos fins dos séculos, chegar a um ponto de ser uma reencarnação completiva, que vai completar uma etapa, entrando para outro processo, para outro nível de consciência. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Nós não podemos ter prepotência de achar que estamos de pé, estamos livres de tudo. Nós temos compromissos e responsabilidades a agir e a tomar uns para com os outros. E perante a nossa consciência e perante as leis divinas. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Todos nós temos as nossas tentações, as nossas fraquezas. Mas Deus é fiel e não nos deixa entregues a elas. Nos dá sempre o poder do escape, aquelas formas de a gente sair. Então, nós só vamos cair nesse processo, nessa tentação, se nos deixarmos levar, se nos deixarmos gostosamente a seguir por caminhos perigosos desse processo evolutivo. É da nossa responsabilidade procurarmos construir os nossos ideais superiores, os nossos amanhãs de paz e de amor. Saibamos, pois, suportar as reveses do caminho e edificar as luzes do amor que nos conduzem ao regaço do Senhor. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que vos digo. E aí, quando ele fala para fugir da idolatria, que falando como sábios, porque nós temos que ter sabedoria para fazermos o bom julgamento, para tomarmos as atitudes, as ações compatíveis com as nossas necessidades evolutivas, compatíveis com a nossa responsabilidade pelo nosso processo de evolução, pelo nosso processo de crescimento.
Precisamos, assim, saber nos enquadrar e nos postar diante dessas verdades sublimes que devem pautar sempre a nossa vida, pautar sempre o nosso caminho existencial. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E o que é o sangue do Cristo? Lógico que não vamos beber o sangue do Cristo, não vamos beber o sangue de Jesus, longe disso. Quando ele fala o sangue, é aquele momento que nós vamos nos procurar sublimar a nossa alma, sublimar os nossos ideais, para sermos, então, melhores do que já fomos e começarmos a edificar as regras do bem, as regras da luz. Todos nós precisamos, então, saber elaborar o bem, saber elaborar as bases sagradas do amor que deve sempre pautar nossos corações. E assim, construirmos a nossa caminhada com segurança, com paz e com fraternidade. Todos nós, ao longo da nossa existência, temos que saber como caminhar, como edificar, como construir. Porque nós, sendo muitos, e o pão do Cristo? O pão é você fazer o seu sacrifício pessoal, você colocar em prática os ensinamentos. O sangue é a vivência do Evangelho, você sentir, transmutar os seus sentimentos. O corpo é você vivenciar, você perseverar, você trabalhar na edificação do bem. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, dentro do nosso ideal, dentro daquilo que nos propomos a realizar, daquilo que nos propomos a edificar, nós somos o corpo do Cristo. Nós somos aqueles que vamos trabalhar a edificação do pão do Senhor, nós somos aqueles que vamos trabalhar a edificação do pão do Cristo. Trabalhemos, pois, para sermos realmente melhores. Trabalhemos, pois, para edificarmos as bases do Evangelho do Cristo para nossos corações, para nossos ideais superiores. Veja a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? E aí, aqueles animais que eram sacrificados ao Senhor só poderiam desfrutar deles quem participava do altar. Os outros não. E aí? Porque eles tinham um entendimento diferente das massas. E aí ele vai fazendo a separação e principalmente ele pede para que os cristãos iniciantes não quisessem participar desses banquetes do sacrifício ao Senhor. Porque ali estavam impregnados de certas energias, ali tinha certos espíritos que participavam daqueles manjares, daquelas mesas fartas. Então, deveria ser usada simplesmente por quem participava do altar. Portanto, a hóstia, nós não podemos mastigar a hóstia. Quem já foi católico sabe disso. Só o padre pode. Mantém-se o mesmo simbolismo. Nós não mudamos totalmente a forma de cultuar o Evangelho. Apenas mudamos alguns rituais. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Aí ele vai colocando para a gente pensar. Lembra que ele falou que tem que falar como sábio? Então nós temos que pensar sobre o que ele está falando. O que significa esse sacrifício ao ídolo, sacrifício ao altar? O ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Lembra que eu disse que ele estava falando das interações energéticas que ali estavam? Ele sabia muito bem, porque ele era vidente, se ele viu o Cristo mais do que uma vez. Ele viu o Cristo na estrada de Damasco. Depois o Cristo aparece para ele em Tessalônica e fala para ele sair dali o mais rápido possível.
Fala também um outro momento para que ele não vá para a Ásia, que ele volte da onde ele estava. Ou seja, o caminho que Paulo seguia era sempre bem orientado pelo Cristo. Então, era evidente, ele via os Espíritos. E ele sabia, então, que as pessoas que iam participar daqueles banquetes estavam compartilhando de certos momentos, de certos ideais, junto a espíritos não muito nobres. Que a palavra demônio em grego não quer dizer simplesmente espírito do mal, espírito. Se é do bem ou se é do mal, depende de como você lida e interage com eles e eles com você. E essa palavra foi introduzida no sentido do mal na Idade Média. O que estava escrito antes? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o cálice de Jesus é um. O cálice dos espíritos inferiores, dos espíritos infelizes, é outro. E cada um de nós temos que saber, então, qual caminho que nós estamos seguindo, entender qual caminho que nós estamos edificando para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. Saibamos, pois, como gerenciar a nossa vida, como gerenciar a nossa caminhada rumo ao Pai. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu posso fazer qualquer coisa, é conveniente. Posso tomar qualquer atitude, é conveniente. Posso agir segundo a forma que eu achar que devo, mas é conveniente? Traz algum benefício para mim? Então saibamos fazer as nossas escolhas, saibamos priorizar as nossas necessidades. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Nós temos que saber que não temos que tirar proveito para nós mesmos. Nós temos que procurar levar ao outro o benefício, levar ao outro a necessidade de se fazer melhor, levar ao outro a necessidade de edificar o coração, edificar as bases que nos conduzem ao Pai. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então, se você vai lá comprar, coma, mas não pergunte. Agora, a consciência é nossa ou do açougueiro? Ou a gente vai querer falar assim, não, essa carne é fresquinha, o boi era saudável. Aí você olha no olho dele, mas será que era mesmo? Então, ele mostra-nos a responsabilidade que temos, o compromisso que temos de agir para fazermos o melhor, de agir para edificarmos as bases do amor e da paz. Trabalhemos, pois, para que essa edificação do amor e da paz esteja presente em nossos corações, que esse amor e essa paz esteja nos fortalecendo perante as lides do Senhor. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E, se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então, se você vai a uma festa de alguém ou vai à casa de alguém que não é cristão, que não pensa como você, que não tem as responsabilidades que você, se você foi, aceite de bom grado. Coma sem criar problemas, sem criar empecilhos, porque a consciência nos cobra, a consciência nos exige uma diretriz. E dentro disso que ela nos cobra, que nos exige de uma certa diretriz, nós temos que procurar fazer da melhor forma possível. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A partir do momento que te informa que foi sacrificado aos ídolos, você abstenha de comer, tenha firmeza de caráter, porque Paulo já vos advertiu. E a consciência vai cobrar, vai te causar confusão, vai te trazer mal-estar. Então, dentro desses aspectos multidisciplinares,
em multiplicidade de entendimento, que cada um vai entender segundo a sua própria possibilidade, e pode causar confusão para alguns, abstenha-te. Não coma aquilo que foi sacrificado aos ídolos. Procure viver de forma condigna. Hoje já não temos mais esse risco de comer aquilo que foi sacrificado aos ídolos, exceto em algumas regiões, em alguns lugares, e algumas pessoas que têm hábitos de fazer oferendas aos ídolos. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Porque a partir do momento que a pessoa sabe que você é cristão, te leva para comer alguma coisa sacrificada aos ídolos e avisa e você come para o agradar, isso vai atormentar muito mais a consciência dele do que a tua. Muitas das vezes você vai comer e fala assim, não, mas eu não vou te desagradar, eu vou comer assim mesmo. E ele vai falar assim, nossa, olha o que eu fiz com essa pessoa. E isso vai mortificar a consciência. A partir do momento que te avisou, não coma. Não, então tudo bem, não vou comer, muito obrigado. Ele vai ficar um tanto quanto chateado, mas não vai lhe pesar a consciência. Vai pelo menos eu avisei, ele não comeu. Então Paulo sempre vai orientando as pessoas para não ferir a consciência do outro, não macular o outro. Porque nós podemos simplesmente agir por educação, mas esse eu, com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele, então, tudo que ele fazia, que se ele ia participar, ele ia e dava graças a Deus. Você pegava os alimentos, abençoava em nome do Senhor. E a postura de Paulo, com todo aquele seu magnetismo, ele trazia interferências vibracionais naquilo que ele estava comendo para santificá-la. Então, se você vai comer, se você vai beber, dê glória a Deus. Por você estar comendo, está bebendo daquilo. Todo momento da nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, vamos dar glória a Deus pelo que nós estamos fazendo. Vamos dar glória a Deus por aquilo que nós estamos edificando. E a gente vai vendo que as cartas que ele fez aos romanos, tem algumas que eram bem confusas. E aqui aos gregos, elas vão ganhando uma dimensão de esclarecimento que toma uma questão de eternidade para nós. Aliás, as cartas aos romanos foram confusas para eu entender. Aqui ficou mais fácil para eu entender. Então, talvez para você seja o contrário, mas a gente vê que o estilo literário de Paulo vai se modificando. E também as necessidades e as perguntas e indagações dos gregos eram diferentes das necessidades, condutas e indagações dos romanos. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, você vai se comportar sempre diante daquele que você está compativelmente com aquela pessoa. Se você chega num local, numa festa, trazer por exemplo atual, que as pessoas estão querendo ouvir música clássica, você vai cantar um pagode, não vai ser bem visto. Se a pessoa está lá querendo cantar um rock e você vai cantar um samba, também não vai ser bem visto. Então nós temos que saber nos adequar àquele local que nós estamos. Da mesma forma, se alguém vai a uma festa que nós ofereçamos, que se adeque ao nosso estilo de vida. Você aceitou ir à festa, sabe que nós somos assim. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ele tomava a sua conduta de acordo com as necessidades daquela pessoa, se enquadrava àquela condição daquela pessoa, procurando agradá-lo, mas ao mesmo tempo ele procurava esclarecê-lo a consciência, esclarecer-lhe o ponto de entendimento para que ele pudesse caminhar com segurança a partir dali, ou principalmente fazendo as suas devidas reflexões. E por isso eles o salvavam. Quantas almas Paulo deu um novo norte?
Quantas almas Paulo deu um novo caminho, simplesmente por saber conduzir-se com sabedoria diante de cada um. Ele não se contaminava com o que estava lá, porque ele chegava pensando em Deus, falando em nome de Deus e trazendo as suas bênçãos, porque eles sabiam que ele era assim. Sabiam que ele ia ser conduzido a estar naquele padrão, naquele ponto de entendimento. E assim, todos nós busquemos ter a sabedoria em Jesus Cristo, nosso Senhor, para assim como Paulo, apesar da grande distância espiritual que temos dele, mas saibamos seguir os exemplos, de em todo momento buscarmos estar na condição de atender a necessidade do outro, pois atendendo a necessidade do outro, edificamos a paz e o amor naqueles corações e também nos nossos. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos fortalecendo, nos envolvendo para a grande caminhada e os grandes empreendimentos da vida.